Se você chegou a ter este vídeo, certamente você está enfrentando dificuldades nos processos seletivos, em prosseguir nos processos após a entrevista e na própria processo da entrevista de trabalho. Eu vou trazer para você aqui 4 passos extremamente importantes para que você aumente as suas chances, para que você evolua, né? Prossiga nos processos seletivos, para que você vá com mais confiança participar das entrevistas. São passos extremamente cruciais, né? Para que você tenha melhores chances, né? De alcançar a vaga dos seus sonhos, prosseguir nas oportunidades de carreira que você vai vivenciar certamente aí na tua trajetória profissional. Primeiro passo, preparação adequada. Quando você receber a notícia da entrevista, uau, que excelente, maravilhoso, gratidão pela oportunidade, sempre agradeça. Uma orientação que eu sempre dou para os meus mentorados é a questão da visualização. Já se visualize confiante, bem-sucedido nessa entrevista, se visualize cumprimentando o recrutador ou a recrutadora com confiança, com positivismo. Essa visualização já começa a trazer uma energia diferente aí para os demais passos, né? Que eu vou trazer aqui para você. Você vai se preparando com mais assertividade. E a palavra confiança aqui é primordial. Então vamos lá. Foi convidado para a entrevista? Começa a se organizar, né? Para fazer toda uma preparação. Pesquisa sobre a empresa, tá? Faça uma ampla pesquisa sobre a empresa. Vá no LinkedIn, pesquise sobre as pessoas, quantidade de colaboradores, quais são os cargos principais, para entender, né, um pouco também assim qual que é o segmento, não só o segmento, mas a cultura dessa empresa. Vá olhar as publicações, entenda que tipo de publicações essa empresa faz. Ela direciona muito para publicações relacionadas a eventos diversos do negócio da empresa. Ela também tem publicações com as pessoas. Que tipo de publicações com as pessoas aparecem? É muito interessante porque você ainda vai se apropriando cada vez mais sobre a cultura dessa organização. É uma organização muito mais voltada a processos, ela é uma organização também voltada a pessoas. Um detalhe interessante aqui também, nessas publicações, observe o dress code, ou seja, como que as pessoas se vestem. É uma empresa mais casual, né? É uma empresa que o pessoal se veste de forma mais formal, né? Não, hoje, né, é muito raro, aliás, praticamente não existem segmentos que as pessoas usem ternos e gravatas, a não ser segmentos mais voltados à área do direito ou de altas diplomacias, coisas assim, mas é importante observar esse dress code e você se alinhar com essa informação. Bom, entenda, né, todos os programas da empresa, entenda como a empresa, vá lá no site da empresa, entenda quem são os clientes, qual o porte desses clientes, qual o segmento desses clientes, né? Se possível, busque informações do Reclame Aqui, né? Entenda que tipo de reclamações tem dessa empresa, faça um apanhado, vá no site do Glassdoor e vai entender o que as pessoas colaboradoras dessa organização falam sobre essa empresa. Pesquisa, faça uma ampla pesquisa. Então, falei aqui do LinkedIn, falei aqui do site Glassdoor, busque notícias no Google, né, escreve o nome da empresa, coloca lá notícias e busque informações sobre essa empresa. Faça uma ampla pesquisa. E dentro do LinkedIn, como eu trouxe aqui, vá em pessoas, entenda como são as pessoas, quais são os cargos, quais são as posições, quem que tem perfil, né? Muitas empresas têm uma cultura mais fechada, né, em relação ao digital, então nem todos os colaboradores estão com seus perfis no LinkedIn, né? Outras empresas já são mais flexíveis, isso ainda existe. Então, entenda isso, entenda o dress code da empresa, entenda da cultura, que tipo de publicações, vagas, veja as vagas que tem aberto dessa empresa, como são essas vagas, como elas são descritas. Essa pesquisa vai te trazer muitas informações sobre a cultura dessa empresa. E o que eu trago, assim, que oriento muito meus mentorados é: essa cultura está alinhada com seus objetivos? Não é à toa que você está fazendo essa pesquisa, né? Porque você escolhe, no processo seletivo, você é escolhido e você escolhe. Por isso, também essa ampla pesquisa. Vamos ao cargo. Você vai fazer uma pesquisa sobre o cargo, os requisitos, vai entender se esse cargo também se alinha às suas expectativas. Né? Não basta só o título do cargo. Estou concorrendo a uma vaga de gerente de tecnologia. Ok, você está buscando uma posição de gerente de tecnologia, mas os requisitos desse cargo, a missão desse cargo realmente corresponde, dessa oportunidade, corresponde à sua busca? Corresponde às suas expectativas? Analise isso com cuidado, tá certo? Identifique as suas habilidades e experiências mais relevantes. Ou seja, alinhe nessa análise do cargo, veja lá os requisitos, a missão do cargo, né? E veja se as suas experiências, se todas as suas competências e habilidades estão alinhadas com esse cargo. Então, aquilo que você está alinhado, você vai fazer ali uma narrativa,
né, positiva, evidenciando, dando luz, né, a essas competências, e aquelas competências que porventura, ou habilidades, ou experiências que você ainda não corresponda, você analise e veja como você vai lidar com essa informação. Na minha mentoria, meu treinamento, né, que eu faço com os meus mentorados, e eu oriento a usar essa informação também para escrever, para construir uma narrativa. Né? Você tem experiência, por exemplo, com Power BI? Eu tenho experiência em construção de dados, conheço muito bem a construção de indicadores, né, KPIs. Então, veja só, eu dei uma resposta aqui, um exemplo, né, eu não falei que eu não tenho experiência com Power BI, mas eu tenho experiência na construção de KPIs, na construção de indicadores. Então, é uma narrativa que eu rapidamente aqui trouxe um exemplo para você, de não negar logo no início que você não tem experiência, mas você mostra que você tem experiências complementares que pode também ser bastante útil aí nesse requisito. E pratique respostas para perguntas comuns em entrevista. A famosa fale-me de você. Muitos candidatos, infelizmente, ainda se sentem inseguros ao dar essa resposta. Aqui vai muito de encontro ao autoconhecimento. Então, pratique essa resposta. Né? Porque devo te contratar? Me fale de você, me fale dos seus pontos fortes. Né? Essas são perguntas comuns, mas ainda muitos candidatos aqui meio que, infelizmente, não são bem-sucedidos. Então, treine estas perguntas, tá certo? Primeira boa impressão, quando você chega no processo seletivo, você vai de encontro, você está sendo analisado desde o momento que você chega na empresa. Então, assim, a entrevista tenta chegar nem muito antes, nem muito depois. Né? Se você, porventura, né, chegar tipo 1 hora antes no local, não vá direto para a empresa. Busca um café, um lugar por perto, vai tomar uma água, né? Dá um tempo e vá realmente para a recepção dessa empresa, enfim, por volta de 15 minutos antes. Né? E sempre tenha em mente, você está sendo analisado desde o momento que você chega do primeiro contato. Que você chega na recepção dessa empresa, você já está sendo observado, certo? E, como eu falei agora há pouco sobre o dress code, vista-se adequadamente de acordo com a cultura dessa organização. Né? E quando eu trago aqui a questão da higiene pessoal, eu trago a questão, lógico, do zelo, do autocuidado, mas eu trago também a questão de não usa perfume muito forte, por exemplo, não faz uma maquiagem muito pesada, essa não é a circunstância, não é o momento. Né? E, acima de tudo, demonstre confiança através da sua linguagem corporal. Né? E o que é isso? Quando você vai cumprimentar a entrevistadora ou entrevistador, dá um aperto de mão nem muito firme. Né? Olhe nos olhos, cumprimente a pessoa pelo nome. Né? E o aperto de mão nem muito fraco, nem muito forte, mas um aperto de mão firme e olhando nos olhos, diga o nome do entrevistador, entrevistadora, demonstra que você tem confiança, né, daquilo que você vai entregar nesse encontro, nessa reunião. Né? Estabeleça uma conexão com o entrevistador, com a entrevistadora, demonstre empatia, simpatia, né, não é para exagerar, né, mas aqui cabe muito uma questão de estratégia e sabedoria nesse momento. Né? Então, vá buscando ali pontos em comuns seus com o entrevistador, com a entrevistadora, e como que você consegue verbalizar isso? De repente o entrevistador fala, ontem eu fui fazer uma caminhada, conecta. Olha, se verdadeiramente você caminha, né? Eu caminho, né, participo aqui de um grupo de caminhada aqui na minha cidade, assim, tal, eu entendo essa experiência, e pronto. Então, tem aí esse senso aí de observação e de estratégia. E vai estabelecendo esse rapport, essa conexão com o entrevistador. Essa estratégia traz mais leveza para esse momento da entrevista, para ambas as partes, tá certo? Durante a entrevista, escute atentamente e responda com clareza e concisão. O que eu quero trazer aqui? A questão da clareza e concisão. Como você já se preparou para esse processo seletivo, você não vai ficar inseguro. Né? Nem insegura, você estará respondendo com confiança, as respostas com clareza, né? E assim, e seja objetiva. Não vai contar a história da sua vida inteira. Tenha atenção ao que o entrevistador está perguntando e responda o que ele perguntou, tá certo? Não é para falar sim ou não, né? Também não é para ser prolixo, mas uma conversa com leveza, esclarecedora, informativa. É isso que o entrevistador precisa nesse momento. Lembre-se que o entrevistador, que a recrutadora, ela está ali também, ela está buscando o candidato, a candidata ideal para esse processo seletivo e ela quer fechar esse processo seletivo. Né? A recrutadora, o recrutador, eles querem fechar o processo seletivo. Então, você é a grande chance deles encerrarem logo esse trabalho, até porque eles têm tantos outros processos seletivos, né, em andamento e sobre a responsabilidade deles. Então, aproveite essa grande oportunidade. Demonstre entusiasmo e interesse genuíno pela oportunidade. Quando você fez ali a sua
do seu preparo, você pesquisou sobre a empresa, você pesquisou sobre a vaga, você já tem elementos suficientes para demonstrar que você é um excelente candidato para essa posição. Demonstre interesse, pegue insights ali. Olha, eu observei que a empresa vi uma notícia sobre tal coisa, eu observei que a empresa promoveu tal evento, eu observei que o cliente tal, sabe? Traga ali insights, elementos que podem mostrar que você fez o seu, que você se preparou aí, que você está interessado, você está se conectando aí com essa cultura, com esse mundo aí, com esse negócio, né? E utilize exemplos concretos para ilustrar suas habilidades e experiências, né? Aqui mais uma vez, não vá contar a sua história toda da sua vida, mas traga elementos concretos, né, para demonstrar suas habilidades. Um exemplo, eu tenho uma habilidade, né, em liderar equipes, liderar projetos. Então, traz uma experiência que demonstre essa liderança, né? Eu trouxe uma situação. Eu tenho aqui um exemplo, né, de um projeto justamente de contratação de pessoas. Eu tinha um projeto, um desafio de contratar 1.000 pessoas, né, com uma SLA de 60 dias. Esse projeto era para compor uma empresa, uma startup de uma indústria no interior de São Paulo. Né? E o volume é um volume, né, razoável, né, um grande volume, um time pequeno, né, na ocasião, um time pequeno, e essas vagas eram várias posições na empresa, vários níveis hierárquicos. Né? Então, aqui, o que eu fiz? Eu deleguei as responsabilidades, eu mapeei todos os desafios, todas as responsabilidades, os pares que poderiam contribuir, mapeei as atividades que eu poderia delegar, deleguei para o time, fiz as minhas parcerias, né, internas na organização, de modo que quando a gente startou todo o processo, né, a gente, eu e o meu time, sob a minha liderança, entregamos em 57 dias as contratações que a empresa precisava para startar essa fábrica no interior de São Paulo. Então, eu trouxe aqui um desafio, uma situação concreta associada a uma competência, a uma habilidade que era de liderança de equipe, tá certo? E gestão de projetos. E a entrevista ela não acaba somente ali quando você se despede do entrevistador, tá certo? Vai além, vai muito além, tá certo? Bem além. Terminou a entrevista, tá? E durante a entrevista, se possível, faça anotações, né? Anote o nome do entrevistador, o meio de contato com esse entrevistador, com essa recrutadora que ela prefere, porque às vezes o recrutador ele faz contato por e-mail, ou pelo LinkedIn, ou pelo WhatsApp, né? Alguns ainda por telefone. Então, qual é o meio predileto de comunicação, de contato com esse entrevistador? Anota essas informações, pergunta, né? Qual vai ser a condução desse processo, quais os próximos passos, anota essas informações que serão muito úteis agora no pós-entrevista, tá certo? Então, terminou a entrevista, no prazo máximo de 24 horas, manda um e-mail de agradecimento para o entrevistador, um e-mail educado, não peça feedback nem devolutiva, nada. Agradeça a oportunidade. Faça o acompanhamento após o prazo estipulado, né? Ali, durante a entrevista, você perguntou para a recrutadora, ou para o entrevistador, ou recrutador, quais eram os próximos passos. Ela vai te falar, olha, daqui 20 dias, daqui 15 dias, enfim, será o próximo passo. Então, deu ali esse prazo, não teve retorno, manda um e-mail educado, bacana, leve, perguntando, agradecendo mais uma vez a oportunidade, mostra seu interesse por essa posição e que você gostaria de saber uma posição sobre a próxima etapa, né? E sempre mantenha uma atitude positiva, esteja sempre preparado para os próximos passos do processo seletivo. Nem sempre os processos seletivos nem sempre são lineares. Os processos podem mudar, eles podem ter fluxos diferenciados para cada organização, para cada desafio, para cada vaga, para cada posição, tá certo? Esteja preparado para esses próximos passos. E se você chegou até aqui, né, esses são os 4 principais passos que eu oriento e acompanho, né, os meus mentorados a seguirem para que eles aumentem as chances de sucesso nos seus processos seletivos, de contratação. Né? Mas somente esses passos não vão garantir que você aumente suas chances no processo de entrevista. Esses passos são apenas algumas das estratégias que você tem que executar, tá certo? Para sua sorte, dentro do meu programa, né, de mentorias, eu tenho serviços diversos para a carreira, né? No treinamento prático de entrevista de emprego,
eu trago uma simulação prática e uma devolutiva com, né, um feedback para os pontos de atenção e pontos de melhoria, para facilitar a sua vida profissional, né, e os seus projetos de carreira. Esse processo é um treinamento, é uma simulação de uma entrevista que você vai decidir se você quer fazer essa simulação para um processo seletivo em específico. Aí nós vamos fazer todo um trabalho personalizado para a sua realidade e alinhado com os requisitos dessa vaga. Ou se você quiser se aprimorar, né, nessa importante etapa do processo seletivo, que é a entrevista, se aprimorar aí para próximos, né, oportunidades que estão por surgir. Às vezes você está em processo de transição e sabe que vão surgir oportunidades de entrevista e você já quer se preparar. E isso é muito positivo, porque nem sempre a gente adivinha. Às vezes você nem se inscreveu para uma posição e, de repente, um recrutador te encontra no LinkedIn e te chama, te convida para um bate-papo, uma conversa, você já vai estar preparado. Então, eu recomendo muito fazer esse treinamento prático de entrevista, tá certo? Então, se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, né, clica no link que eu vou deixar aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp e eu vou te mandar, né, vou te chamar para a gente conversar e te explicar um pouco mais como é que funciona esse processo, né, da simulação, da prática de entrevista de emprego, tá certo? Te agradeço por você chegar até aqui e aguardo o seu retorno.